Titãs do Monstruverso? O Monstruverso é mais rico do que você imagina. Tem titã espalhado por todo lado, e você sabe qual é o país por trás de cada um deles? Nesse vídeo vamos explicar isso e muito mais. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. E a gente começa pelo Muto. Um casal Muto apareceu a primeira vez no filme Godzilla 2014. Eles tinham menos de 100 metros de altura e foram descobertos nas Filipinas. A rainha Muto é o terceiro Muto e ela aparece em Godzilla Rei dos Monstros. Ela é um titã menor que obedece a Ghidorah e depois que ele é derrotado, ela se sujeita a Godzilla. Tem também o Muto Prime, que apareceu na HQ do Godzilla Aftershock. Ele matou o ancestral do Godzilla, o Dagon. Ele é muito mais poderoso e muito maior do que os outros Mutos. Leviatã. No filme Godzilla Rei dos Monstros, ele aparece no monitor da Monarca sendo localizado na Escócia. Ele pode viajar pelos oceanos entrando pelos túneis da Terra Oca abaixo do Lago Ness. E de acordo com o Monstruverso, seus avistamentos no lago são o que levou à lenda do monstro do Lago Ness. O Titã Scylla surge nos Estados Unidos. No filme ela aparece destruindo poços de escavação de petróleo no Arizona. Scylla se parece com uma aranha gigante. Ela tem patas pontiagudas capazes de cortar rochas e edifícios, e ela também pode envenenar fontes de água. Ela tem cerca de 103 metros de altura. Kraken é um dos únicos titãs ocultos do Monstruverso. Ele não aparece no monitor da Monarca, em Godzilla Rei dos Monstros, que mostrava a localização de todos os titãs, mas é citado no livro sobre o filme. No livro, conta que a Monarca ainda não havia o nomeado oficialmente, mas já o estudavam. Ele tem aparência semelhante à de um polvo do mar. E assim como os polvos, ele tem vários corações e é capaz de se camuflar mudando de cor. O seu cérebro é enorme e por causa disso ele é muito inteligente. A inteligência dele é maior do que a dos outros titãs. Talvez ele seja o mais inteligente de todos. O Kraken é capaz de controlar suas funções vitais e assumir o estado que ele deseja, podendo até se passar por morto. No relatório da Monarca, fala que quando Ghidorah emitiu seu chamado para os outros titãs, o Kraken, ao invés de responder e despertar, ele decide se fingir de morto e enganar a Monarca para passar pela barreira. Nosso próximo titã é o Baini Ip. Baini Ip também aparece no filme de 2019 como um nome visto brevemente no monitor da Monarca. Sua origem é da Austrália. No folclore do país, o Baini Ip é um monstro que se esconde em rios, lagos e pântanos. Ele era uma grande criatura devorador de pessoas, e o rugido dele fazia o sangue das pessoas coagular. Yamata no Orochi é o nosso sexto titã. Ele vive no Japão e estava sendo monitorado pela Monarca quando despertou. A sua localização também aparece nos monitores do filme. Na lenda japonesa, ele é uma cobra que tem 8 cabeças e 8 caudas. Ele era tão longo que o seu corpo se estendia por 8 colinas e 8 vales. Nessa história, ele era um ser que devorava os filhos de um casal de idosos a cada ano, até que restasse apenas um. E agora o famoso Rodan. No Monstruverso, o Rodan aparece no México, mas quando ele foi criado no Japão, ele representava a ameaça da União Soviética, o que deixa ele atrelado ao México e à União Soviética. Ele tem 46 metros de altura e 265 metros de asas. Ele aparece no filme de 2019 ao lado de Ghidorah e também se rende a Godzilla no final. O próximo titã é Behemoth. Ele é o titã brasileiro e aparece no filme de 2019 destruindo o Rio de Janeiro. E no final ele se alia a Godzilla. Ele é um titã protetor e se parece com um mamute, tem mais de 105 metros de altura. A gente fez um vídeo especial sobre o Behemoth, vai estar na descrição para quem quiser saber mais. Outro titã é Sekhmet. A Monarca estava monitorando Sekhmet no Cairo, no Egito. Na história, ela é uma deusa do Egito da cura e uma divindade guardiã. Isso sugere que ela pode ser um dos titãs benevolentes do Monstruverso. Quetzalcoatl era uma divindade serpente emplumada nas culturas pré-colombianas, especialmente as dos astecas. Antes do chamado do Ghidorah, a Monarca estava monitorando Quetzalcoatl em Machu Picchu, no Peru. Mothra é a próxima. Sua origem remete à China. O seu ovo foi encontrado numa floresta tropical chinesa, e lá também existiam templos antigos de adoração para ela, o que deixou sua origem muito ligada a esse país. Makola Mbembe. Ele estava hibernando no Congo quando Ghidorah emite seu chamado. Ele desperta e ataca a base da Monarca. Ele se parece com um elefante sem orelhas e com presas apontando para baixo. Tiamat é o segundo titã encontrado nos Estados Unidos. Na mitologia suméria e babilônica, ela era uma deusa antiga que ajudou a criar a Terra. Ela tem a aparência de uma serpente aquática. King Ghidorah. A Monarca encontrou King Ghidorah na Antártica, mas nos filmes antigos do Godzilla, Ghidorah simbolizava a China, que tinha começado os testes nucleares.
King Ghidorah é um alienígena que quer ser o monstro alfa. Ele controla a eletricidade e pode se regenerar. Ele tem mais de 140 metros em Godzilla, Rei dos Monstros. Abaddon. Ele aparece no posto avançado no Wyoming, Estados Unidos. Abaddon é um anjo caído bíblico, às vezes o anjo da morte e às vezes o anjo da destruição. Ele tinha um exército de gafanhotos. Abaddon pode ser uma força poderosa e destrutiva no Monstruverso. Matusalém. Inicialmente desenvolvido para aparecer em Israel, ele acabou aparecendo na Alemanha. A Monarca o classificou como protetor e diz que no passado ele transportou grupos de humanos de desastres naturais e vítimas de titãs. Ele aparece no filme Godzilla, Rei dos Monstros e no livro do filme. No livro, sua principal característica são suas costas, que parecem uma montanha. Isso dá a Matusalém a capacidade de se camuflar se disfarçando de montanhas. Matusalém tem cerca de 100 metros de altura e é capaz de resistir a uma enorme quantidade de ataques. Typhon é o próximo. No monitor da Monarca, ele aparece no Camboja. Nas lendas antigas, Typhon é um monstro poderoso. A característica mais marcante são seus braços de serpentes. Ele é uma besta cruel e poderosa que se envolveu em um confronto épico com Zeus. E agora o Rei dos Monstros, Godzilla. No Monstruverso, Godzilla aparece localizado no monitor próximo aos Estados Unidos, na Ilha das Bermudas. Mas nos filmes antigos, ele foi criado para representar os Estados Unidos atacando o Japão na guerra, mas depois ele passou a representar o próprio Japão nos outros filmes. Então sua origem está atrelada a esses dois países. No filme Godzilla vs Kong, ele tem 120 metros de altura. Baphomet. No filme de 2019, só aparece a sua localização no Marrocos. Nas lendas antigas, ele é considerado um ídolo demoníaco. A ideia de Baphomet foi criada quando os Templários viajaram ao Oriente Médio e incorporaram essa cultura. Amaluk. Também aparece localizado no monitor, na Rússia, mas as suas lendas são dos povos antigos dos Estados Unidos, no Oregon. As suas histórias eram contadas para manter as crianças longe da água. Ele também está relacionado às doenças e aos afogamentos. E agora o Rei Kong. Ele vive na Ilha da Caveira, que fica no Oceano Pacífico, próximo ao Equador e ao Peru. Mas nos filmes antigos, ele tem forte ligação com os Estados Unidos. Sua altura em Godzilla vs Kong passa dos 100 metros. E assim como Godzilla, ele tem habilidades que dispensam comentários. E tem também os monstros que aparecem na HQ. Os Skullcrawler, que mataram os pais do Kong, e o Shinomura. E esses são todos os titãs do Monstruverso citados até agora. E pra você, quantos desses monstros vão aparecer em Godzilla vs Kong? E quais deles você gosta mais? Deixa aí nos comentários a sua lista pra gente comparar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que a gente tá postando muito vídeo sobre o Monstruverso. Até mais!